Se existe alguém a quem se pode atribuir a criação da ciência moderna, esse alguém tem de ser Galileu. Suas primeiras experiências estabeleceram as bases da física moderna e suas observações revelaram novas verdades sobre o universo. A filosofia teve um papel importantíssimo na reformulação do pensamento que colocou a razão como a detentora da construção de um conhecimento mais confiável e seguro em relação ao pensamento anterior, que era o medieval. Entretanto, a ciência, que é a filha rebelde da filosofia, declarou a sua independência no período da Revolução Científica, quando colocou a razão em segundo plano e fez com que o método experimental assumisse o controle na construção de um conhecimento que conduzisse a humanidade a conhecer todas as coisas, ou pelo menos tentar conhecer todas essas coisas. Fica aí que depois da vinheta a gente vai te explicar melhor essa história. A passagem do pensamento medieval para um pensamento iluminado representa aquilo que foi a Revolução Francesa, ou, se você preferir, o período que ficou conhecido como Iluminismo. A Revolução Científica também faz parte desse contexto e representa um profundo impacto na construção do conhecimento nos séculos que vinham a acontecer. Filósofos e cientistas eram tidos como bases dessas revoluções, principalmente Descartes pelo lado do iluminismo e Galileu por ser considerado um dos fundadores da Revolução Científica. Porém, esses dois caminham entre essas duas revoluções, ou seja, Descartes é quem é o fundador do método científico e Galileu utiliza daquilo que a ciência sempre fez nos séculos seguintes, que foi justamente se distanciar do senso comum como fundamentação de um conhecimento melhor construído. Além de Galileu e Descartes, outro autor que merece destaque é Isaac Newton. Existe a historinha da maçã que caiu na cabeça dele e assim ele formulou a lei da gravidade. Mas o contexto por trás disso é muito mais complexo do que uma simples maçã, porque é justamente o cabeça de maçã quem é considerado o fundador da física clássica e da mecânica newtoniana. Ele é praticamente um divisor de águas na história do conhecimento científico, principalmente naquilo que a gente conhece como sendo a física. Há vários outros autores que a gente poderia aqui mencionar, mas não é o propósito desse episódio. A gente vai se limitar, portanto, em dois dos principais autores que sustentam, na minha visão, as duas principais disciplinas na história do conhecimento humano, que são a filosofia e a ciência, essa última representada especificamente nesse episódio pela física clássica. Nesse episódio, Aristóteles é quem será o representante do conhecimento filosófico e Galileu o representante daquilo que é o conhecimento científico. A começar pela filosofia grega, Aristóteles tinha uma estrutura de pensamento extremamente complexa que se baseava basicamente na distinção de dois mundos, ou seja, aquilo que é o mundo terreno e aquilo que ele considerou como sendo o mundo celeste. Ele construiu a noção dele de física e cosmologia numa ideia antiga que compreendia que a Terra era o centro do cosmos. Aristóteles ele adotava a ideia, portanto, do geocentrismo, que resumidamente significa que a Terra é quem pertence ao centro do universo e todos os outros corpos celestes se movimentam em torno dela. Além disso, o cosmo aristotélico era formado por 4 elementos principais, sendo eles a terra, a água, o fogo e o ar, sendo que cada um desses 4 elementos tinha uma coisa que era chamada de lugar natural, ou seja, o movimento dos corpos, que eram a subida e a descida, era constituído por esses 4 elementos e que tendiam sempre ao seu lugar natural. Uma exemplificação básica que a gente pode tirar dessa noção de movimento é que uma pedra fica no chão porque ali é o lugar natural dela. O que a gente percebe aí é que a noção de movimento concebido pela física aristotélica era uma noção qualitativa de movimento dos corpos, ou seja, o movimento natural tinha a ver com a qualidade que o objeto já possuía. Desse modo também o cosmo aristotélico era um local completamente hierarquizado, não só na área da física, mas como eu disse lá no começo, Aristóteles era um filósofo,
e as suas teorias também tinham uma construção hierárquica no pensamento de uma forma geral. E aí a gente pode rapidamente mencionar algumas das áreas que o pensamento aristotélico é amplamente lembrado ainda hoje, como nas áreas da metafísica, da ética e da biologia. Aliás, é a metafísica quem sustenta todo o pensamento filosófico aristotélico. Voltando especificamente à física de Aristóteles, ela era uma ciência puramente teórica. A ascensão do método experimental, como a gente sabe, tem o seu auge na Revolução Científica e não no berço ocidental da humanidade que foi a Grécia Antiga. Entrando especificamente no movimento dos corpos, a física aristotélica tinha o pensamento de que uma força aplicada a um corpo fazia com que esse corpo se movimentasse para além do seu lugar natural, e que se essa força fosse limitada, o movimento desse corpo também seria limitado, provocando assim a tendência que um corpo tinha de retornar ao seu lugar natural. E aí a gente pensa no exemplo da pedra novamente, onde no chão é o seu lugar natural e aí é aplicada uma força externa que retira essa pedra do chão. O que a gente pode compreender aí? Que a força aplicada a um objeto está intimamente ligada com a velocidade de percurso desse objeto. E para Aristóteles, a existência do movimento de um corpo estava sempre ligada à atuação dessa força, na qual fazia com que existisse a movimentação contínua desse corpo. Isso é claro se a força fosse contínua, porque se ela for limitada, a movimentação do corpo também seria limitada. Então, depende da força aplicada ao corpo ou objeto para que haja uma velocidade que determine o percurso do movimento desse corpo. Em decorrência disso, é logicamente previsível, de acordo com a física aristotélica, que se um determinado corpo que possui maior peso em relação ao outro, iria se chocar mais rápido com a superfície. Em outras palavras, a queda dos corpos sólidos na superfície seria explicada pela tendência que esses corpos têm de retornar ao seu lugar natural. E talvez a principal consequência aristotélica do movimento que abriu as portas para a crítica de Galileu foi que, de acordo com Aristóteles, quanto maior o peso de um corpo, maior será a tendência dele retornar ao seu lugar natural e, de forma consequente, maior será a velocidade da queda desse corpo em direção à superfície. Para exemplificar de uma forma melhor, vamos pensar no seguinte: de acordo com a física aristotélica, quanto maior for um peso de um corpo, mais rápido ele vai se chocar com a superfície. Então imagine duas pedras, uma com uma massa de 2 kg e outra com uma massa de 1 kg. Agora levante essas duas pedras na altura do seu ombro e depois solte as duas ao mesmo tempo. A consequência disso, na física de Aristóteles, seria que a pedra de 2 kg, ou seja, a que tem maior massa, iria cair mais rápido no chão. E é nesse momento que entra o método científico experimental que foi amplamente utilizado por aquele que refutou a teoria do movimento de Aristóteles por meio da formulação da lei da queda dos corpos, que pertence obviamente ao campo da cinemática no estudo do movimento e da mecânica clássica newtoniana. Então, a partir de agora, a gente passa de Aristóteles para Galileu. A historinha mais famosa é justamente a do experimento realizado por ele no alto da Torre de Pisa, que fica localizada na Itália. Diz a lenda que Galileu deixou dois objetos de massas diferentes caírem ao mesmo tempo e concluiu que o tempo de queda foi igual para ambos, o que teoricamente refutaria a teoria aristotélica do movimento. Mas calma aí que a gente já vai para lá. Primeiro vamos explicar o verdadeiro experimento que Galileu realizou e que depois foi denominado como a lei da queda dos corpos. Ele basicamente realizou um experimento que contemplava um plano inclinado em que diferentes corpos com diferentes massas eram colocados para deslizar sobre a superfície desse plano. Galileu também reparou que ao deslocar um corpo da sua posição inicial, existia também uma força que era contrária ao movimento que o corpo percorria. Essa força denominada então de força de atrito. Porém, mesmo que essa força de atrito não existisse, o movimento desse corpo tendia a continuar em movimento, a não ser que uma outra força externa atuasse sobre esse corpo. O que Galileu quis dizer era que se não houvesse força de atrito no movimento de um corpo, seja ele qualquer, esse corpo iria continuar em movimento, no qual ele denominou como sendo o movimento retilíneo uniforme da matéria.
Dessa forma, Galileu chegou à conclusão da existência da propriedade física da matéria, que posteriormente se tornaria a primeira lei de Newton, ou simplesmente a inércia, onde a gente pode definir a inércia como sendo basicamente assim: se um corpo estiver em repouso, a tendência é permanecer em repouso, e se ele estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Ao contrário da noção aristotélica do movimento, na física galileia não existe qualquer lugar natural do objeto. Não existe qualidade contida dentro dele que determina se cai antes ou depois na superfície. Um outro ponto disso tudo também que existe é que Aristóteles não tinha considerado a existência de uma força de atrito que atuava como um movimento reverso num corpo que estava em movimento. O que a gente percebe que Galileu fez também foi anular a noção qualitativa da matéria, noção na qual era uma constante na física aristotélica. Galileu não utilizava de propriedades qualitativas, mas sim de propriedades fundamentalmente quantitativas, o que representa uma matematização da ciência utilizada depois por Newton na formulação das equações da mecânica clássica, e também foi utilizada na física moderna, como por exemplo nas fundamentações da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ou seja, a perspectiva quantitativa na qual Galileu utilizava foi basicamente sustentada pela matematização das experimentações realizadas por ele, e de lá até hoje a matemática é considerada uma ferramenta fundamental na formulação das equações da física de uma forma geral. A refutação principal de Galileu em cima de Aristóteles, de forma exemplificada, consiste no seguinte: se para Aristóteles um corpo que possui maior peso em relação a outro se choca mais rápido com a superfície, para Galileu acontece diferente, ou seja, dois corpos de massas diferentes chocam-se ao mesmo tempo com a superfície. Mas por que cientificamente a concepção de movimento de Galileu está melhor formulada que a de Aristóteles? Pelo simples fato de que a queda de um corpo independe da massa que um corpo possui, além desse corpo não depender de uma qualidade em si contida, como afirmava Aristóteles. A perspectiva de movimento de um corpo na teoria de Galileu é universal e não particular, como pode-se observar no movimento aristotélico. E essa teoria de Galileu ficou conhecida como a lei da queda dos corpos, fundamentalmente representada por uma área da física que estuda o movimento dos corpos, que é a cinemática. Galileu basicamente pôs fim à física de Aristóteles e fundou aquilo que a gente conhece como sendo a ciência moderna com o método da experimentação. Ele retirou a perspectiva qualitativa que até então era presente em Aristóteles e introduziu na ciência a noção quantitativa dos corpos. E além de formular o princípio da inércia, que tempos mais tarde seria utilizada por Newton na criação da mecânica clássica, Galileu mudou a história da astronomia quando apontou um objeto para o céu. Além disso, a gente também sabe que Galileu defendia a ideia de Copérnico, de que a Terra era quem girava em torno do Sol e não ao contrário. Galileu se opunha justamente àquilo que Aristóteles defendia, que era o geocentrismo, ou seja, a Terra no centro do universo e todos os corpos girando em torno do nosso planeta. A perspectiva copernicana é justamente heliocêntrica, ou seja, a que adota o heliocentrismo, onde o Sol é o centro e todos os outros corpos celestes giram em torno do Sol. Portanto, a gente percebe também que, além de refutar a tese aristotélica do movimento, Galileu estava certo quando defendeu a ideia do heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Existe aí, portanto, duas refutações que em si destroem a física aristotélica e afirmam a necessidade do conhecimento científico na compreensão do movimento dos corpos, sustentados por meio da cinemática e, consequentemente, da física matemática. A gente vai ficando por aqui. Se você discorda de alguma coisa dita nesse episódio ou quiser comentar algo que chamou a sua atenção, fique à vontade, porque a aba dos comentários está livre para você poder opinar. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse áudio, que você tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.